Livro Avisos Espirituais, por Dom Francisco de Campos Barreto, Bispo de Campinas, terceira edição aumentada, Campinas, 1933. Imprimatur. Vamos hoje pela terceira vez reimprimir os avisos espirituais, dando-lhe mais uns capítulos de oportunidade. Continuamos a dizer que as almas generosas, graças a Deus em grande número entre nós, encontrarão nessas páginas as regras mais necessárias à formação de sua vida piedosa. Não tendo a pretensão da originalidade, apresentando somente o fruto de uma cuidadosa observação e de um estudo em bons autores, insistimos, entretanto, em divulgar os avisos espirituais, por não existir em português trabalho congênere, como pela aceitação franca que tiveram as primeiras edições. Que este nosso modesto adminículo à vida interior, cuja terceira edição aqui permitimos, prosseguindo o seu caminho, console os aflitos, ilumine e acalme os escrupulosos, fortaleça os tímidos e promova o progresso espiritual das almas de boa vontade. Permitindo ainda a impressão do devocionário anexo, concedemos 50 dias de indulgência aos fiéis que cada vez piedosamente lerem um trecho do presente livro. Palácio da Conceição, aos 30 de outubro de 1933, Francisco, Bispo de Campinas. Capítulo 1. A vocação de todos. A religião chama a todos para o grande e nobre fim a que se destina, a própria santificação para a glória de Deus. Se a religião aponta uma finalidade tão elevada aos homens, deve também lhes ensinar os meios para lá chegarem. É para isso que ela nos propõe a prática dos mandamentos, a recepção dos sacramentos e uma vida pautada nas lições do Evangelho, que, sendo a palavra de Deus, traz o cunho da verdade e merece toda a fé. Daí a necessidade de cultivarmos no nosso espírito toda essa série de ensinamentos que encontramos no vasto e santo depósito da Igreja fundada por Jesus Cristo para nos guiar nos caminhos de nossa salvação eterna. Apesar de todos sentirmos, por ser a vontade de Deus, a vocação para a santificação, conhecemos a nossa fragilidade, especialmente tendo em vista as nossas más inclinações, o mundo que nos seduz e o espírito do mal sempre pronto para perturbar a nossa boa vontade. Daí a necessidade de constantemente vigiarmos para não cairmos nas ciladas dos inimigos de nossa alma, o que reduz nossa vida a um incessante combate para vivermos na graça de Deus. E em que deve consistir esse bom combate? Em mortificar tudo o que em nós possa contrariar os interesses eternos de nossa alma. Para mais eficácia nesse combate de todos os dias, o cristão mortifica sua carne, contraria seus maus desejos, domina sua cólera, esmaga seu orgulho e governa sua imaginação num trabalho todo sobrenatural e constante, tendo em vista estabelecer o domínio da alma sobre o corpo, infelizmente sempre cobiçado como valioso aliado pelo mundo e o inferno, insidiosos inimigos de nossa santificação. Eis porque todos sentimos uma necessidade imperiosa de conhecer e estudar em nós as fontes de onde possam brotar qualquer atividade que em nós influa para o bem ou para o mal. E como em geral nenhuma coisa podemos querer sem antes a conhecermos, também, se tratando da nossa santificação, devemos deitar todo o cuidado em sabermos bastante o que a ela convém e o que lhe não convém. Assim é que, conhecendo de antemão as virtudes cristãs necessárias à santificação, importa ainda de um modo particular conhecer e estudar o que em nós possa contrariá-las em seu exercício. Para isso, facilmente descobrimos as baterias inimigas da nossa santificação, observando os nossos sentidos e o nosso coração, porque neles encontramos as origens de uma incessante guerra à nossa vontade de fazer o bem.
se temos motivos bastantes para admirarmos a belíssima função psicológica que, no plano do Criador, os sentidos e o coração desempenham no nosso organismo, muito temos que lamentar sob o ponto de vista da religião da moral e como consequência do pecado original, os estragos que, em prejuízo da santificação, causam tais dons celestes, e isso pela indolência das vontades fracas, que não querem cooperar com a graça de Deus. Isso faz-nos lembrar o que disse São Paulo das duas leis contrárias que sentimos em nós. De um lado, preocupa-nos a vontade de praticarmos o bem, enquanto de outro lado sentimos o incitamento para o mal. A nossa alma pede aos sentidos, pede ao coração que estejam de atalaia para vigilantes cooperarem com ela, nos interesses da própria santificação. E a resposta é o que nós sabemos, uma guerra sem trégua, onde, como se não bastasse o estímulo da carne, ainda vemos surgir em seus aliados o mundo e o demônio. Como dedução lógica de tal situação, impõe-se a urgente necessidade da luta perseverante de que acima falamos, na qual os sentidos e o coração devem ser regulados pela mortificação, vigiados pela prudência cristã e vencidos pela oração. Infelizmente, brincamos muito com os nossos sentidos, fazendo-lhes muitas concessões sob o pretexto de que nisso nenhum mal há. São os ouvidos abertos a toda e qualquer conversação, é a imaginação divagando com inteira liberdade, são os afagos como satisfação ao tato perigoso. Dentre 1000 seduções da carne, são as afeições más que penetram no coração, e de um modo particular, é a curiosidade dos olhos, desses olhos que são bem as janelas pelas quais a alma continuamente recebe boas ou más impressões. É nesse campo aberto a 1000 seduções infernais que se fere uma guerra contínua entre as nossas inclinações e o trabalho de nossa santificação. Não nos esqueçamos, porém, de que nessa luta, o homem ferido pelo pecado original e entregue a si próprio, surge com inferioridade de armas, pelo que entrou no plano da divina misericórdia a obra da redenção, que lhe devia oferecer uma eficaz cooperação no negócio de sua salvação eterna. Entretanto, dando-nos Jesus o valor de sua paixão e morte, não temos tudo para garantir a nossa salvação eterna. É ainda necessária a franca cooperação da nossa vontade com os méritos alcançados na cruz pelo Divino Redentor. Para isso temos que vencer as nossas paixões, evitar o pecado, governando e mortificando os nossos sentidos e o nosso coração, como acima ficou dito. A necessidade de uma tal cooperação de nossa parte é que levou São Paulo a dizer: cumpro na minha carne o que resta a padecer a Jesus Cristo pelo seu corpo, que é a Igreja. É que se, do lado do Divino Crucificado, nada faltou para a nossa redenção, no entanto, esta não pode ser aplicada sem o nosso trabalho pessoal em cooperação com a graça de Deus. Mas como conduzir à vitória o homem minado pelas suas paixões e entregue a uma guerra de cada momento? Repetimos que o triunfo do homem em tais circunstâncias encontra-se no seu domínio sobre o corpo e seus sentidos, ou melhor, em uma vontade pronta e decidida a vencer tudo e sempre nas normas do Divino Evangelho. Para isso, mais ainda do que na mortificação dos sentidos, precisamos cultivar a virtude máscula e toda interior, a abnegação, com a qual sem tréguas combateremos o nosso eu, e o cortejo de suas pretensões pessoais, conforme as palavras de Jesus. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Com isso, entenda-se que não é com a religião sentimental ou da moda que vamos tratar o supremo negócio de nossa salvação eterna, porque a religião de conveniência ou de acomodação aos interesses de cada um nada pode fazer em benefício das almas. Precisamos acabar, portanto, com a religião de rótulo por muitos proclamada, para só contarmos com almas firmes na sua fé, e por isso modelares na prática religiosa. Não esmagamos de vez as nossas más inclinações, e consequentemente não nos santificamos, porque não cultivando uma fé vigorosa,
não sentimos, a exemplo do Divino Mestre, a coragem de sacrificarmos a vontade própria e de darmos a última gota de nosso sangue pelos supremos interesses de nossa alma. Só uma fé inabalável na palavra de Jesus é que gera o amor e a força que possui o verdadeiro católico, que vencendo suas tentações, combatendo as suas paixões, dominando o amor próprio e destruindo o respeito humano, ama a virtude e desassombradamente pratica a religião, como garantia única de salvação eterna, a suprema vocação de todos os homens. Livro Avisos Espirituais, por Dom Francisco Campos Barreto, Bispo de Campinas. Capítulo 2. Da Piedade. A alma piedosa é a mais feliz criatura que existe no mundo. Mas, para que isto seja uma realidade, ela deve animar-se do verdadeiro espírito do Sagrado Coração de Jesus, seu dileto e carinhoso esposo, pai e amigo. É, portanto, com o coração unido a Deus e preso ao amor santíssimo de Jesus, é com a vontade pronta e abnegada, é com a prática das virtudes, é com a oração assídua e com a frequência dos sacramentos que uma jovem poderá progredir no caminho da piedade, útil para tudo, principalmente para os grandes problemas da vida em face da santificação da alma. Dominado pela relevância de uma tal vida, sempre moldurada por atos piedosos, que constituem a verdadeira beleza de uma jovem crente, é que para aqui venho trazer o meu pequeno concurso de conselhos e animações. Pensando como sempre que os conselhos só se dão quando pedidos, aqui vou deixar algumas regras de direção espiritual, porque para tanto fui solicitado por minhas dirigidas, por ocasião de uma separação que nos foi imposta pela vontade de Deus. Regras simples e comuns, conselhos sem pretensão, uma pequena recordação, enfim, um desejo de perseverança dessas almas de eleição. Eis o que representa o modesto opúsculo, que ora vos entrego sob a proteção da Virgem Imaculada e com as bênçãos do Divino Coração de Jesus. Entretanto, não terminarei esta minha pequena introdução à vida piedosa sem vos lembrar que, se realmente aspirais a um alto grau de perfeição, haveis de viver em uma contínua guerra contra os inimigos de vossa alma, empregando cada dia todos os vossos esforços na destruição dos vossos afetos viciosos, por leves que vos pareçam. Assim, resolutamente preparadas para a luta, em busca da perfeição cristã, não vos faltarão as graças divinas, e depois do bom combate nesta vida, recebereis a palma da vitória no reino do céu. Muitas pessoas julgam-se virtuosas e repletas do Espírito do Divino Mestre, porque em sua vida religiosa recitam muitas orações, assistem às missas, recebem os sacramentos e fazem alguma penitência. Naturalmente, todos esses atos são bons, muito agradam a Deus e aproveitam a alma que os pratica. Mas isso não é a última expressão da vida espiritual e perfeita, almejada por uma criatura piedosa. A vida espiritual ou a verdadeira piedade não consiste somente nos atos de que falamos acima, consiste sobretudo em adorar a bondade e a grandeza infinitas de Deus, reconhecendo ao mesmo tempo nossa inferioridade e nossa inclinação para o mal. A vida espiritual consiste em amar a Deus e em odiar a nós mesmos, submetendo-nos não somente a Ele, mas ainda às criaturas por amor dele. Consiste em renunciarmos inteiramente a nossa própria vontade para seguirmos a de Deus, fazendo tudo para a glória de seu nome, sem outro interesse de que o de o agradar, e pela única razão que assim Ele quer e merece. E se a caridade que resume o amor de Deus e do próximo é a rainha das virtudes, com acatado autor, dizemos que a devoção é a flor da caridade, e a piedade bem compreendida é a fina flor da devoção, do que se há de concluir que a piedade, como o dom do Espírito Santo, é tudo o que há de mais interessante e elevado na religião.
E diante dessas considerações, somos nós verdadeiramente piedosos? Infelizmente, há muita gente que, desconhecendo o valor e as condições da verdadeira piedade, se julga piedosa. Trata-se, como acima dissemos, da cultura de grande e inestimável dom do Espírito Santo, do qual São Paulo disse: a piedade é útil para tudo, contendo promessas para a vida presente e para a vida futura. Não nos iludamos, pois, em face de assunto tão importante qual o de nossa santificação pessoal. Na verdade, variada, longa e acidentada é a escada que conduz à perfeição cristã, cujos degraus sabiamente expostos por São João da Cruz em 12 importantes regras, ensinam os meios de subir até o cimo do Carmelo, isto é, de se elevar ao sublime estado da união divina, a suprema aspiração da nossa alma. Oxalá possamos todos subir por essa escada da verdadeira piedade, em busca da santificação de nossas almas, como seguro penhor de nossa salvação eterna. Livro Avisos Espirituais, por Dom Francisco de Campos Barreto, Bispo de Campinas. Capítulo 3. Da vida oculta. A primeira condição para a sabedoria e valor de um coração piedoso é: ama não ser conhecido e ser tido em nenhuma conta. Reconhecendo a verdade dessas palavras, que sempre foram a norma dos santos, conscientes de nossa fraqueza pessoal, que por si só é capaz do pecado, e devolvendo para Deus todo o bem que fizermos na vida, reservemos para nós tão somente o esquecimento e o desprezo dos homens. Lembrando-se de seus pecados, a alma se humilha e, sentindo a necessidade de se esconder, fará brilharem a misericórdia e o poder de Deus. Esse sentimento, na verdade, é próprio das almas ocultas, que, vivendo desconhecidas no mundo, perfumam o céu com o odor de suas virtudes. Tais almas, esquecidas delas próprias, se purificam e se desprendem das coisas da terra para viverem unicamente do amor de Deus. Certas de que um tal estado piedosamente cuidado deve gerar a paz no coração, nada pretendendo-a e nada desejando, atribuem todos os seus atos somente a Deus, de quem tudo esperam. Com efeito, quem vive desconhecido dos homens e com eles não se entretém, livra-se de muitas conversas inúteis, evitando manifestar-lhes o trabalho íntimo e talvez penoso que precisa suportar para alcançar as virtudes cristãs. Livra-se ainda do pecado, a que o expõe em seu amor próprio, quem sabe lisonjeado nessas ocasiões pelos companheiros presentes. Precisamos certamente de uma graça especial, para não nos atribuirmos tantas obras boas que praticamos, tantas iniciativas interessantes a que imprimimos nossa atividade, de modo que, seguindo as pegadas dos santos e procurando adquirir uma noção clara de nossa nulidade pessoal, com o devido zelo, façamos aparecer sempre como causa principal dos nossos melhores atos a providência de Deus. E assim, depois de qualquer ação boa que praticarmos, como São João, sentindo o reino de Jesus que se aproxima e se desenvolve em nossa alma, cada um de nós diga: convém que ele cresça e que eu diminua. Desse modo, atribuindo a Deus quanto de bom possa existir em nossa vida, concorremos para que seu santo nome seja sempre honrado e glorificado em nossas humildes obras. Daí, sem preocupação da vaidade, embora vivendo no meio dos homens, mas deles desconhecidos, nascerá o bem-estar de que só usufruirão os corações simples, que não têm a pretensão de furtar de Deus os louvores que só a Ele pertencem. E assim, conhecidos somente de Deus,
a quem amamos e adoramos, sem a preocupação do mundo, silenciosamente desenvolveremos o nosso zelo pela salvação das almas, procurando a nossa própria santificação, e depois, confiantes, esperaremos a misericordiosa revelação que de nossas obras o divino Jesus fará um dia a seu Pai eterno. Só então veremos quanta vantagem há em vivermos desconhecidos dos homens e só de Deus conhecidos. É que os elogios e a recompensa dos homens variam como os ventos, que sentimos se cruzarem no espaço. Razão bastante tinha quem disse: cada vez que vou entre os homens, volto menos homem. Portanto, vivendo para Deus, no âmbito estreito e humilde no qual Ele nos colocou, furtando-nos aos elogios dos homens e desprendidos das grandezas da terra, repitamos sempre: não a nós, Senhor, mas somente a vós se dê toda a honra e toda a glória. Amém.